Meus queridos amigos, irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa estar aqui juntamente para mais um vídeo aqui no canal. Pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem os sininhos, que tem muita coisa boa vindo por aí. Agora estou aqui no meu lado, meu amigo Giovanni. Paz do Senhor, varão. Paz do Senhor, bem? Tudo bem? Estamos aqui, aqui na minha casa. O Giovanni, eu chamei ele para estar aqui no canal, juntamente comigo. É um programa que eu falei no primeiro vídeo, programa Um Momento com Deus. Aí eu trouxe o Giovanni, do último vídeo teve o João, e tá vendo mais o Levi, o Ederson, tá vindo muita gente aí para estar conosco. Mas estamos aqui, total segurança, com álcool em gel, distanciamento aqui. Vocês podem ver que a gente está um pouquinho separado por conta disso. É um momento difícil que estamos passando, estamos durante uma quarentena. Todo mundo está pensando, ai Jesus, eu não quero ficar em casa. Mas é o jeito, meus irmãos. Mas logo, tudo isso vai passar, teremos todo mundo junto, abraçando, glorificando o nome do Senhor Jesus, que essa pandemia estará logo mais encerrada, né? Meu amigo Giovanni, tudo bem com o senhor? Tudo bem, isso. A gente chegou aí para ajudar, tudo. Veio convite aqui do Pedrinho, tudo para a gente estar falando mais e comunicando sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus se renova cada dia em nosso viver. E hoje a gente escolheu um tema muito interessante, né? Que, assim, só de ouvir essa palavra as pessoas já se desanimam. Tem muita gente aí que não gosta de praticar isso, né? Tem muita gente que prefere cantar do que fazer isso. Vocês já sabem o que é, né? A oração, né? Hoje nós vamos falar sobre a oração. E para dar já procedência, a gente não perder tempo todo, se você quiser acompanhar aí de casa, tá bom? A gente tem aqui a Bíblia. Nós vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, e nós vamos ler, acho que são 8 versículos. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até chegar no versículo 13. Esse tema aqui, para quem não sabe, simboliza a oração modelo, ou seja, é a oração que Jesus deixou para a gente, assim, da mesma forma fazer, né, como se fosse um exemplo. Isso é a partir do versículo 9, mas nós vamos começar a partir do versículo 5. Aqui nós vamos fazer uma dinâmica bem interessante, que eu vou explicar algumas coisas para você sobre cada versículo, e o Pedrinho pode questionar, falar qualquer coisa, dar uma opinião a respeito deste versículo, beleza? Então acompanha aí com a gente, tá? Mais uma vez falando, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, beleza? Bora lá então. O versículo 5 diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Uau, interessante essa passagem, né? Vamos falar só por versículo, né, para o pessoal compreender. Nessa parte aqui, muitas Bíblias estarão diferentes, né? Fala aí a sua. Receberão a sua recompensa. Na minha está assim, o meu está galardão, isso. Não tem problema. Isso. As pessoas, quando olham isso e falam galardão ou recompensa, pensam que é o céu, né? Mas não, a gente tem que analisar bem o contexto aí, porque aqui está falando, né? E quando orares, não sejas como os hipócritas. Por que Jesus Cristo falou isso? Antigamente em Israel, não sei se você sabe, existia o Muro das Lamentações, entendeu? Tinha o Muro das Lamentações, na qual muitas pessoas oravam, né? Ou em frente ao templo, ou em vários lugares. Hoje, até os dias de hoje, o pessoal tem essa cultura, né? Essa cultura de estar orando, né? Em frente ao Muro das Lamentações. Só que muitas pessoas vão lá, Pedrinho, na verdade, só para se amostrar naquele tempo, né? E Jesus olhava o coração dessas pessoas, né? Hoje não, hoje você pode orar dentro da sua casa, você pode orar em qualquer lugar, né? Tudo isso, né? Então, se vocês forem pesquisar na internet, Muro das Lamentações, vocês vão ver muitos irmãos ali de Israel orando,
né, se lamentando naquele muro, né? Isso, Das exatamente. lamentações. Exatamente. Até hoje o pessoal pratica isso, muita gente faz isso. E antes, no tempo de Jesus, quando tinha o templo de Salomão, naquele tempo que o pessoal oferecia sacrifícios, tinha um certo espaço ali que o pessoal fazia oração, né? Só que muitas pessoas, Jesus já sabia, já olhava o coração dessas pessoas. Essas pessoas, na verdade, não queriam fazer oração, queriam se amostrar perante o povo. Então era isso que nesse versículo Jesus estava querendo dizer, para não sermos como os hipócritas por conta disso, né? Bora para o versículo 6? Vamos. Versículo 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Essa passagem aqui, na verdade, é um pouco duvidosa, porque aqui fala, né, para a gente fechar a porta do quarto, né, para a gente orar, né? Mas por que então que Daniel então abria a janela dele e ficava orando na frente de todo mundo? Pois é. Não tem essa contradição aí? O que você acha, Pedrinho, sobre isso? Pois é. Naquele tempo de Daniel, né, teve um sacerdote, eu acho, do rei, que implorou, rei, vamos terminar com as orações no nosso reinado. Está uma coisa muito... Uma proibição, né? Uma proibição. Mas só que Daniel não queria se amostrar para o rei. E ele levantava a janela e orava ao Deus do céu. Porque a oração, o justo tem resposta pela oração. Isso. É muito importante esse tema que é a oração. Isso. Então, assim, ele aqui fala que Jesus fala que é para fechar a porta, certo? Isso. Mas por que Daniel não fechava a janela, né? A janela, entre aspas. Aqui está simbolizando o oculto. Esse oculto, na verdade, que é fechar a porta que Jesus fala, né? É a sua comunhão com Deus, é a sua fidelidade, é algo em oculto que você quer conversar com Ele. Representando tudo isso em uma palavra só, simboliza intimidade com Deus. Né? É a intimidade com Deus. Quando ele fala esse termo fechar a porta, ele quer saber da sua intimidade com Deus. Quando você olha e fecha a porta, você não presta atenção em nada, você só tem que prestar atenção em Deus, no autor e consumador da nossa fé. Imagina só, eu imagino toda vez que eu oro, né? Ou boa parte das vezes que eu oro. Já pensou a gente estar orando? Imagina que a gente já estivesse já no céu já. Como você iria se comportar falando com Deus frente a frente? Você iria ficar se distraindo toda hora com coisas de fora assim? Você iria ficar olhando para o lado ao invés de prestar atenção no rei que está na sua frente? Se você faz isso hoje num reinado, ou se você fizesse isso no tempo de Jesus num reinado diante de algum rei, se você se comportasse dessa maneira, algumas pessoas seriam cremadas, seriam sacrificadas por conta de um simples ato, né? Um simples gesto errôneo que a pessoa faz. Então esse gesto aqui de fechar a porta é de prestar atenção, é a intimidade que você tem que ter com o Senhor. Beleza, Pedrinho? Beleza. Pegou essa parte aí? Agora qual que é o próximo? Versículo 7, né? Isso. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Gente do céu. Isso aqui é muito polêmico, porque eu já vi muita gente fazendo isso. Sim. Eu já vi muita gente fazendo isso. Eu vou confessar, viu? Às vezes eu faço também. Às vezes, sem querer, eu ali repito, mas não faça esse erro. Tem muita gente que não sabe ainda, Não faça esse erro aí, entendeu? De ficar orando repetidamente, falando aquelas mesmas frases que você fala várias vezes. Imagina só que durante a sua oração, você está agradecendo a Deus várias e várias vezes. Nossa, você terminou a parte ali de adorar a Deus durante a sua oração, né? E você agradece a Deus. Depois você pede perdão e agradece a Deus de novo. Depois você vai para uma petição a Deus e depois você agradece de novo. Não faça isso. Não faça isso.
Porque pensa, né? Talvez pode ser um pouco enjoativo, né? É. Deve ser um pouco enjoativo às vezes falar sobre isso. Sim. Então é por conta disso que nesse versículo 7, né? É um pouco complicado de dizer, mas as pessoas têm que compreender isso, né? Que Deus é uma pessoa. A gente não pode orar de qualquer jeito, beleza? É isso aí. Versículo 8, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo da gente pedir, né? Ou seja, então por que antes mesmo da gente orar, antes da gente pedir,